Olá, boa tarde. Essa aula foi desenvolvida para o 6º ano e aí nela a gente vai falar um pouco quanto à divisão dos animais em relação aos seus hábitos alimentares. Então, os animais são divididos em herbívoros, carnívoros e onívoros. Quem são os animais herbívoros? São os animais considerados consumidores primários por se alimentarem exclusivamente de seres autotrófos, que são os seres que produzem o seu próprio alimento, como as plantas, algas e algumas bactérias. Acredita-se que cerca de 50% da fauna mundial seja representada por animais herbívoros. E aí, então, esses animais são divididos ainda em folívoros, que são os animais que se alimentam exclusivamente de folhas, que entre eles estão o coelho. Depois, frugívoros, que se alimentam de frutas, um exemplo é o tucano. Depois, granívoros, que nós temos algumas aves, como a galinha, papagaio, que aí são animais que se alimentam de plantas e grãos. Depois, nectarívoros, são animais que se alimentam, como o nome já indica, do néctar das plantas, como as abelhas e borboletas. E depois, polinívoros, que são animais que se alimentam do pólen das plantas, das flores, como aranha, alguns roedores, morcegos. E aí são características dos animais herbívoros: os dentes caninos sem pontas, os molares achatados, a mandíbula ligeiramente alongada, transpiração pelos poros. Eles não têm garras, são animais que não têm garras. A saliva e a urina são alcalinas e eles têm grande quantidade de pitialina na saliva, que é um hormônio, aliás, uma enzima encontrada em grande quantidade, então, na saliva dos animais herbívoros. Além disso, o estômago deles é dividido em 3 ou 4 compartimentos. Falando então agora dos animais carnívoros, eles são então considerados consumidores secundários quando eles têm como fonte de alimento um animal herbívoro, ou consumidores terciários quando eles têm como fonte de alimento um outro animal também carnívoro. Então, esses animais, eles têm uma grande importância na cadeia alimentar, porque são animais predadores, e aí eles trabalham no equilíbrio do ecossistema, controlando, então, as populações das espécies que eles se alimentam. Entre as características destes animais, a gente pode destacar que na saliva não existe a pitialina, não é encontrado, que é aquela enzima que é exclusiva para digestão de cereais. O estômago é simples e em formato arredondado. Tem grande quantidade de ácido clorídrico no estômago, que é para trabalhar na digestão da carne. Possuem glândulas salivares pequenas e a saliva e urina são ácidas. Características morfológicas destes animais é que aí, como predadores, eles precisam então de dentes fortes e afiados. A mandíbula normalmente é alongada e para frente. Audição e olfato bem desenvolvido para perceber a presa. Garras e bicos nos que tem, né, são bem afiados, e a saliva é ácida. A título de curiosidade, uma outra característica de animais carnívoros, né, de grandes predadores, é a posição dos olhos. Quanto mais frontal os olhos de um animal, mais predador ele é. E aí, quem é que você conhece? Qual é o animal que você conhece que a posição dos olhos é mais frontal? Se você respondeu o homem, parabéns, é isso mesmo, nós somos os grandes predadores do universo. Então aí fica fácil a gente conhecer exemplos de predadores e consequente carnívoros, né? Mas aí então, além do homem, nós temos os grandes felinos,
grandes e pequenos felinos, tubarão, águia, são vários aí que fica bem fácil com essas características, então, de dentes fortes e afiados, garras, fica bem fácil, então, para identificar quem são esses animais. E aí, falando agora, então, finalmente dos animais onívoros. Onívoros são animais que têm uma dieta bem balanceada, que comem de tudo. Normalmente, são também animais predadores. E aí, como eu disse um pouco antes, que nós somos os grandes predadores do universo, a nossa dieta, na verdade, é uma dieta bem balanceada. Então, nós estamos, o homem está classificado como um animal onívoro. E aí, então, reforçando os exemplos, assim, fica fácil a gente identificar também. São animais, então, normalmente também são predadores, mas que têm uma dieta bem balanceada. E aí, então, entre outros exemplos, nós temos jabuti, nós temos gambá, chimpanzés. E aí, um exemplo nosso aqui do Cerrado, o lobo-guará. Também é um animal onívoro. Então aí, como exercício de fixação para essa aula, eu vou sugerir para vocês o jogo Quem Come o Quê? Vocês podem baixar nas lojas de aplicativo, baixa o jogo Quem Come o Quê? E aí lá tem todas as indicações, tem as orientações do jogo. É um jogo bem simples, mas que vai ajudar vocês a fixar quem come quem. Então aí é um jogo que vocês vão montar a cadeia alimentar dos animais. E aí, como forma de avaliação, vocês vão encaminhar para mim a tela, o print da tela desses jogos, então, do joguinho lá de vocês. E aí, então, vou fazer aqui uma parte do jogo com vocês, para vocês ver como é o jeitinho lá do aplicativo e como é que se inicia o jogo. A partir daí é com vocês, tá bom? Então aí, fiz com vocês o joguinho lá do tutorial. Vocês vão seguir essas orientações, vão salvar os prints e vão me encaminhar para avaliação, tá bom? Até mais então, tchau, tchau!